observar. Então, gente, aula semana 16, sétimo ano, cálculo de raiz quadrada nos números inteiros, que é o conjunto Z. Observe aqui o título. Eu estou me baseando no livro A Conquista da Matemática, ok? Então, raiz quadrada exata de números inteiros. Observe a palavra exata, ok? Então, lendo aqui, ó, olha lá. Considere a questão a seguir. Quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? É isso aqui, ó. Que número elevado ao quadrado dá 16? A resposta é duas possibilidades. Pode ser o A e pode ser o B. Por quê? Mais 4 elevado ao quadrado dá mais 16. Por quê? É mais 4 vezes mais 4. E isso dá mais 16. Como o expoente é par, isso sempre vai acontecer. A mesma coisa quando a base é negativa, mas o expoente é par. Olha lá. Menos 4 vezes menos 4 também dá mais 16. Por quê? Porque menos 4 vezes menos 4 dá é igual mais 16. Aí. Então tem duas possibilidades. Agora, a raiz quadrada de 16 é sempre um número positivo. E o número positivo aqui é 1 mais 4. Aí. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Por quê? Você tem que responder essa pergunta. Qual é o número que elevado ao quadrado dá o número que está dentro da raiz? Aí. O número que está dentro da raiz é 16. Que número elevado ao quadrado dá 16? Resposta 4. Porque o número elevado ao quadrado é o número vezes ele mesmo. 4 vezes 4, 16. Observação. Com o sinal de mais ou sem o sinal de mais, o resultado vai ser mais 16. Aí. Se eu colocar um sinal de menos aqui, ó, o sinal de mais pode estar lá dentro e pode estar do lado de fora. Continua dando 16 não, gente, que é 4. Mais 4. Aí. Sem sinal de mais nenhum. Mais 4. Com sinal de mais dentro. Mais 4. Com sinal de mais fora e dentro. Mais 4. Com sinal de mais fora e sem sinal de mais dentro. Também continua dando mais 4. Na realidade, isso daqui é tudo igual. Ó.
Sinal de mais não altera nada. Agora, se você põe sinal de menos, meu amigo, muda tudo. Se você põe sinal de menos aqui, olha lá. A raiz quadrada de mais 16 é mais 4. Só que tem um sinal de menos lá fora, que eu vou pôr ele aqui, ó, na frente do parênteses. Olha lá. Vou pôr ele até de vermelho. Aí. Aí eu faço aquela regrinha de sinal, ó. Oposto do meu amigo é meu inimigo. Isso é, oposto de positivo é negativo. Aí. Então, menos raiz de mais 16 é menos 4. Ou simplesmente menos raiz de 16 menos 4. Isso pode. Tudo isso daqui está certo. É uma frescuraiada, mas às vezes o aluno, tem um mais fora, tem um mais dentro, muda alguma coisa? Não muda nada. Sinal de mais não muda nada, agora o sinal de menos muda. Se o menos está do lado de fora, dá para calcular a raiz. Por quê? Porque dentro da raiz continua positivo. E a definição aqui, ó, a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo, a raiz quadrada de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo. Então, a raiz quadrada, apesar de mais 4 ao quadrado dá mais 16 e menos 4 ao quadrado também dá mais 16, a raiz de mais 16 nunca vai ser menos 4. Nunca. Se você colocar um menos aqui, para uma raiz positiva, todo mundo vai dar uma risada na sua cara. A raiz do número positivo é um número positivo. É diferente dessa situação. A raiz continua positiva, mas fora dela o sinal é negativo. Nesse caso o menos está do lado de fora. Aí eu faço essa regrinha de sinal aqui, oposto de positivo dá negativo. Aqui é uma coisa. Em cima, lá em cima é outra. Que nem aqui, raiz de menos 25. Indo pela lógica, é o menos daqui que está do lado de fora. Agora, a raiz de 25 é mais 5. Faz a regra de sinal, dá menos 5. Ou simplesmente pode ir direto. Menos raiz de 25, menos 5. Ok. O mais pode estar fora, pode estar dentro. O menos pode estar fora. Mais ou menos nunca pode estar dentro. Se o menos estiver dentro, não tem solução. Não tem solução. Explico aqui, ó. Olha aqui, já deixei aqui prontinho. Que número elevado ao quadrado, qual é o número que é elevado ao quadrado, dá menos 16? Resposta, não existe. Por quê? Quando o expoente é par, o resultado sempre vai dar positivo. Mas aqui é negativo, então isso é um absurdo, não dá para fazer essa conta. Então, se não dá, não existe solução. Olha aqui outra. Raiz de mais 36. Mais 6. Raiz de menos 36. Olha o menos dentro da raiz. Existe ou não existe? Não existe. Não existe. E o menos do lado de fora, existe ou não?
Sim. Que está do lado de fora. Aqui não tem problema, vai dar menos 6. Então, o 9 e o 10 não são iguais. Não existe raiz quadrada de número negativo. Agora, raiz negativa existe. Espera aí, não existe como? Quando tu chegar no ensino médio, o professor de matemática lá no ensino médio, no terceiro ano no ensino médio, vai dizer assim, vai chegar na classe e vai perguntar: ô galera, qual é a raiz quadrada de menos 16? Aí todo mundo, quá, 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 quá. Esse professor não sabe. Não existe, professor. Você vai falar para ele que não existe, no terceiro ano do ensino médio. Ele vai dar uma risada na sua cara e vai falar: existe sim. E o valor é 4i. Olha lá que coisa estranha, aparece uma letra. Quando o número é negativo dentro da raiz, vai aparecer uma letra. E esse conjunto que tem essa letra aqui, quando é negativo, é conjunto dos números complexos. É esse daqui, ó, conjunto C. Aí ele vai ensinar para vocês conjunto dos complexos. E dentro do conjunto dos números complexos, isso daqui existe, está correto. Mas isso no terceiro ano do ensino médio. Terceiro ensino médio. Por quê? Porque lá eles vão aumentar a matemática. Até lá, até o segundo ano do ensino médio, não existe raiz quadrada de número negativo. Aí. Raiz de menos 36 não existe. Se fosse lá no terceiro ano do ensino médio, seria 6i. Olha que interessante, né? Matemática. Mas, professor, só usam I ou outras letras? Não, é só a letra I. Eles vão ensinar para você, que a raiz de menos 1 é o I. E a raiz de menos 16 é raiz de menos 1 vezes raiz de 16. Separa o menos 16, é menos 1 vezes 16. Separa em duas raízes. Aqui está o I, e a raiz de 16 a gente calcula, que é 4. Aí, daí aparece o bendito do 4i. Entendeu? Sim. Mas isso daqui é para o futuro. Ok? Só estou dando a curiosidade para você ver que esse assunto dá pano para manga. Observe que nós estamos falando de raiz exata. Isso quer dizer que se tiver uma raiz que não é exata, que nem a raiz de 10, por exemplo, a raiz de 10 eu consigo calcular. Ó. Quanto que é a raiz de 10? 3, batatinhas. Aí, eu vou fazer questão de escrever, porque é um número gigante. 3,162,7, meia e não acaba mais. É infinito. A raiz de 10 existe? Existe, mas ela não está dentro do conjunto Z, não pertence. Por quê? Dentro do conjunto Z só tem número inteiro, tanto positivo quanto negativo e o zero. Tipo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Não tem número com vírgula dentro do Z. Então a raiz de 10 não pertence a Z. Como a raiz de menos 36 também não pertence a Z.
Ok? Então, no conjunto Z, resumindo, não dá para calcular raiz com um número dentro da raiz negativa e não dá para calcular a raiz que não dá exata. Isso vai ter que ser no próximo conjunto, que vocês vão aprender brevemente. Bom, então essa é a primeira parte introdutória do assunto. Vocês já estudaram alguma vez raiz quadrada, gente? Estudaram ou não? Eu me lembro, acho que sim, professor. E o resto? Sara, Pedro? Já. Já viram alguma vez? Não lembro direito. Aham. Então, o que eu vou fazer aqui agora é ensinar a calcular a raiz quadrada exata de números grandes. Olha aí, tudo número grande. 5.000, 9.000, 500, número grande. Esse daqui é um método prático. É o método mais fácil, só que demora mais tempo do que outros métodos. Mas é um método que todo mundo usa e eu uso até hoje. Não quero esquentar a cabeça, eu uso esse método. Se a raiz for muito difícil, aí eu apelo para uma boa calculadora. Principalmente se ela for quebrada. E se ela não for exata, for quebrada, esse método aqui também dá. Só que você só vai ver ele lá no 8º ano. Aqui eu estou dando apenas a raiz exata. Então, observe essas multiplicações. 0 vezes 0 termina em 0. E daí? 1 vezes 1 termina em 1. 2 vezes 2 termina em 4. 3 vezes 3 termina em 9. 4 vezes 4, 16, termina em 6. 5 vezes 5, 25, termina em 5. 6 vezes 6, 36, termina em 6. E volta a repetir. 7 vezes 7 termina em 9. 8 vezes 8, 64, termina em 4. 9 vezes 9, 81, termina em 1. Então, esse negócio vai repetindo. Se eu continuar aqui, vai acontecer a mesma coisa. 10 vezes 10 é quanto? 100, termina em 0. 11 vezes 11 é quanto? Ninguém sabe essa de cabeça, né? 121, termina em 1. 12 vezes 12, 144, termina em 4. Então, todos esses números aqui têm raiz quadrada exata. E todos eles só vão terminar nesse número. Ou em 0, ou em 5, 1, 4, 9, 6. Quem termina nesses números pode ter raiz quadrada exata. Pode ter, não quer dizer que vai ter. Mas se você bater o olho, quais os números que estão faltando aqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí. Se aparecer uma raiz quadrada que termina com esses números, você já pode saber que ela não é exata. Isso daqui é para raiz não exata. Aí. Por outro lado, não quer dizer que se terminar nesses números aqui, todos, qualquer número que termina nesse vai dar exato, que é mentira. Vou dar um exemplo. Raiz de 16 e raiz de 26. Qual a raiz de 16? Rápido, fala rápido. 4. 4. E qual a raiz de 26?
Não é exata. Ah, mas não termina em 6? Termina. Mas nem todo número que termina em 6 é raiz exata. Ok? Mas se você vê um número que termina em 6, tu já fica desconfiado. Opa, pode ter raiz quadrada exata. Isso ajuda a sua mente. Então, esses números aqui eles se repetem o tempo todo. 0, 5, 1, 4, 9, 6. E observe, ó. O 0 é só o 0, o 5 é só o 5. Agora, para terminar no número 1, ó, tem dois casos. Aqui termina em número 1 e aqui também. Olha lá, então o 1, multiplicando o 1 por ele mesmo e o 9 por ele mesmo, termina em 1. Ó. Multiplicando o 2 por ele mesmo ou o 8 por ele mesmo, termina em 4. Multiplicando 3, ó, 3 vezes 3, 9. E o 7, 7 vezes 7, 49. Então, o 3 e o 7 terminam em 9. E por último, o 4 e o 6. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6, 36. Termina em 6. Aí. O 5 só tem uma possibilidade e o 0 só tem uma. Mas o 1, 4, 9 e o 6 tem duas. Não é legal essas observações? Bom, para que eu vou usar isso? Para calcular aqui, ó. Quero calcular a raiz de 529. Coloquei ela aqui, ó. Quem é a raiz quadrada de 529? A raiz quadrada de 529 é um número que elevado ao quadrado dá o número que está lá dentro. Ó. Tá vendo? Um número que é elevado ao quadrado que dá o número que está lá dentro. Ele é a raiz de 29. Tudo bem, isso eu entendi, mas como que eu vou descobrir quem é o número que eu vou pôr aqui dentro? Aí eu vou analisar, ó. Será que é 10? 10 vezes 10 é 100. Não é 10. Dez é muito pouco, né, para 500. Vou pular. Pular 10. Será que é 20? 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Dá 400. 400 é pouco, é 529. Vou pular para 30. 3 vezes 3, 9. 0 vezes 0 dá 0. Aí. 900. 900 é muito ou é pouco? Muito. E 400? 400 é muito ou é pouco? Pouco. Pouco. Então, a raiz quadrada de 529, ela está entre o 20 e o 30. Se ela está entre o 20 e o 30, ela pode ser 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Não é o 20, porque o 20 dá 400, e não é o 30, porque o 30 dá 900. Eu quero a raiz de 529. É um desses números 23, aqui. professor? Oi? Número 23? Opa, tá quente. É um desses números aqui. Pô, mas eu ainda tenho 10 números, professor. Como é que eu vou descobrir
Então, você analise o último dígito do número. Olha aí. Quem é o último dígito do número? É o número 9. Quais são os números que eu multiplico que terminam em 9? Que nós vimos lá em cima. É o 3 ou qual é o outro? Que termina em 9. Hein, gente? Fala pra gente acabar. O 7. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. 7 vezes 7 dá 49. Aí, termina em 9. Então, se termina em 9, o número é 3 ou 7. Então, o último dígito da raiz quadrada, é o 3 ou 7. Quais são os números que terminam com 3 e 7 desses 10 aqui? O 23 e o 27. Aí. Legal. E os outros? Descartados. Joga fora. Ou é o 23 ou é o 27. Se ela for uma raiz exata, é o 23 ou o 27. Para matar a dúvida, você multiplica. Aqui vem o cálculo, que até agora era só raciocínio. Aí agora vem o cálculo. 9, 6, 6 e 4. 9, 12, 5. Deu ou não deu? Deu. Então a raiz quadrada é 23. E esse daqui foi descartado. O que vocês acharam? Deu para entender ou é muito difícil? Deu para entender. Pedro e Sara. Para que você... Oi, pode falar. Não, deixa. Tá difícil, Sara? Se não fala é porque tá. Mas não se preocupe, Sarita. Nós vamos fazer mais. Então, a raiz quadrada de 529 deu 23. Com o sinal de mais dá 23, sem o sinal de mais dá 23, e com o sinal de menos dá o quê? Não existe? Não existe. É isso aí. Você tem que colocar isso. Não existe. Então agora eu tenho mais 3 aqui para calcular. Ó. Vou usar o mesmo princípio. Então vamos lá. 961. Ó, já sei que o número é grande. Não preciso começar de 10 vezes 10, 20 vezes 20. Pelo menos 10 vezes 10 não precisa, mas eu posso, por exemplo, começar de 20 vezes 20. 2 vezes 2, 4, com 2 0, 400. É pouco. 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9, 900. É muito ou é pouco, Clara? Hein, Clara? Tu lembra desse? Pouco. Tu lembra que você me ajudou lá na outra classe, desse daqui? Ó? É pouco. 900 é menor que 961. É pouco. Então eu pulo mais 10, vou para 40. 4 vezes 4, 16. 1.600 é muito ou é pouco? Muito. Muito. Então a raiz está presa entre 30
e 961. Então ela está presa aqui no meio, ó, entre 30 e 40. Quais são os números inteiros entre 30 e 40? Ajuda eu aí. Vai, gente. 31, 32, Vai falando, pode desembuchar. 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Agora, qual que termina com 1? Quais os números que terminam com 1? Quem lembra de cabeça? 31. Não, número multiplicado que termina com 1. 1 vezes 1. 1 vezes 1. E o outro, quem é? Vou ajudar. Olha aí. Para terminar com 1, qual é o número que eu multiplico? O número 1 ou o número 9. Entendeu? Sim. Então eu volto lá. Quais são os números que multiplicado vai fazer o número terminar em 1? É o próprio 1 ou 9. Então, está entre 31 e 39, termina com 1 e termina com 9. Quais são os candidatos que restaram? A Ana Clara já falou, 31. Qual é o outro? 39. Isso, muito bem, Sarinha. E agora, ó, então, esses aqui, ó, descartados. Esses não servem. Ou é o 31 ou é o 39. Ah, professor, como é que eu descubro agora qual é? Ah, agora é fácil, agora tem que fazer a conta, né? Aí, fazendo a conta, 31, 3 vezes 3, 9. Opa, logo de cara, ó. Logo de cara. O que acontece? O 39 descartado. Quem é a raiz? 31. Ou desculpa, né? Que não. Aqui, ó. 31. Deu para entender? Melhorou? Sim. Melhorou, Sara? Sim, Pedro tá aí ainda ou já caiu fora? ele saiu. É um malandro mesmo, viu? Só falando pra mãe dele. Cara terrível. Aqui, 9.604. Vamos fazer rápido. Não, o número é grande. Eu não preciso começar de 10 vezes 10. Já vou lá, ó, já vou lá para uns 60. 60 vezes 60. Quanto dá? 6 vezes 6. 36 e 2 zeros. Tá pouco. Vou pular para 90. Eu posso ir pulando de 10 em 10, de 20 em 20, até cercar a raiz. 9 vezes 9. 81. Tá pouco ainda, só que tá bem perto. Vou pular depois de 90 quem? Indo de 10 em 10. 100. 100. Quanto é 100 vezes 100? Cem vezes 100, gente, quando dá? 1 vezes 1, 4 zeros. Quanto dá? Número com 4 zeros. Quem é esse número? Quem é o número? 10.000.
Então, 90 vezes 90 dá 8.100, é pouco. 100 vezes 100 dá 10.000, é muito. Então, a raiz está entre 90 Então, a raiz está entre 90 e 100. Coloquei um negócio errado aqui, ó. Aí. Ela está presa aí no meio. Quem são os candidatos? 91, 92, até 98, 99. Opa, mas agora termina em 4. Quais são os números que multiplicado vai terminar em 4? Hein? Ajuda eu aí, ó. 2. 2 é 1. Então vai ser 92. Não, primeiro eu vou pôr aqui, ó. 2. E o outro, quem é? 8. 8. 8 vezes 8, 64. Muito bem. Então, termina em 2 e 8. E está entre 91 e 99. Então, quem são os candidatos? 92 ou 98. É um desses dois aí. E o resto? Já era. Aí, como é que eu descubro agora? Vou multiplicar, agora não tem jeito. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. 18. 82. 4, 8. É 92? Sim ou não? Não. Então esse foi para o espaço. Quem que sobrou? Como a raiz quadrada existe, obrigatoriamente é 98. 9 vezes 8, 72, mais 6, 78. 72. 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 9, 81. Com 7, 88. 4, 10, vai 1. 8 e 8, 16, vai 1, 9. Deu certo ou não deu? É. Então a raiz é 98. Finalmente o último é esse. Vamos bem rápido. O número é grande, né? 5.000. Eu já vou chutar lá para uns 60. 60, 70. Ó. 70 vezes 70. 7 vezes 7. 4.900. É pouco ainda, mas está bem pertinho. Aí eu vou devagar, né? Como está muito perto. Vou de 10 em 10. Sempre de 10 em 10. 8 vezes 8, 64, é muito. Então ela está aí entre 4.900 nada. 4.900 é a multiplicação. Ela está entre 70 e 80. Termina em 9. Quais são os números que terminam em 9? Multiplicado por ele mesmo que termina em 9. Ninguém. 3 é 1 e o outro? 7. Isso.
3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Termina tudo em 9. Então, os números são de 71 a 79. Termina com 3 e termina com 7. Quem são os candidatos? 70 e quanto? 33. E o outro? 77. Isso. Como é que eu resolvo? Multiplico. Aí. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 7, 49. 50, 51. 9, 2, 3. 9, 2, 3, 5. É 73? Não é. Então eu multiplico agora 77. Então 73 já era. Forçosamente deve ser o 77. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49. Com 4, 53. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49, 53. Ah, igual, é só repetir. Deu igual? Sim. Então a raiz quadrada é 77. Para a raiz quadrada que é exata, esse é o melhor método que eu conheço, mais rápido e eficaz. Bom, o que você tem que fazer? Só isso aqui. Página 69, copiar os itens e responder. Raiz bobas. Responder também a 2, a 3 e a 4. E responder essas aqui, ó. Não dei nada absurdo, dei pequenas. Mas você tem que apresentar o cálculo. Então, além dos exercícios acima, você deve calcular as seguintes raízes e apresentar os cálculos. Como eu disse, que nem aqui, ó, eu sei que é 11. Quero o cálculo. Qual é o cálculo? Que mostra que multiplicando o número por ele mesmo dá 121. Ó. E é verdade, ó. É 11 mesmo. Aí, esse é o cálculo. Essa é a resposta. Ok? Turminha, tudo bem? Tudo entendido? Sara, tudo bem? Sim. Ana, tudo bem? Sim. Ok, beleza então. Cadê aqui, né? Que tá grande, deixa eu diminuir. Pronto.